É necessário, pedagogicamente falando, que você analise, que você planeje tudo que você vai ensinar a uma criança ou a um adolescente. Não adianta eu querer ensinar a equação de segundo grau para uma pessoa que ainda não aprendeu a ler e a escrever. Não funciona. Não adianta eu querer ensinar fatoração para alguém que não aprendeu nem a somar. Porque tudo tem que ser contextualizado, tudo tem que ser muito bem explicado. Não é simples, não acontece de qualquer jeito. E se nós, réis mortais, pessoas que não sabem praticamente nada da vida, porque nós não sabemos praticamente nada da vida, mas se nós evitamos fazer certas coisas que sabemos que não dá certo, por que Deus, na hora de nos ensinar alguma coisa, nos ensinaria de forma que nós não pudéssemos entender? Há coisas que a gente não entende, há coisas que a gente tem que passar muito tempo da vida ou das vidas para poder entender. E é por isso que muita gente acha que o próprio Cristo não quis explicar tudo, ou explicou tudo e não tem mais nada para aprender a partir daí. Não é bem assim. Ele nos deixou espaço, falou da vinda do Consolador, do Espírito Santo, que ele seria aquele grande substituto que nos acompanharia o tempo todo. Pois é, temos que aprender ainda. Temos que aprender com o que disse Jesus e temos que aprender com as experiências que o Espírito Santo nos deixa. E olha, são muitas experiências. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Aguarde. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Frederico Carvalho e logo de cara eu gostaria de agradecer a todos por nos acompanharem aqui, a todas as pessoas que nos acompanham ou aquelas pessoas que passam a nos acompanhar a partir de agora, porque nós temos um aumento discreto de seguidores, mas é um aumento. E nós não estamos para fazer excesso de pessoas, nós queremos pessoas que tenham comprometimento, que queiram se comprometer com as coisas de Deus, os ensinamentos que não são meus, mas que a gente vai tentando passar, orientar dentro daquilo que a gente pode. Em primeiro lugar, lembrar que existe um canal que é nosso também, que é o Planeta Evoluindo, e no Planeta Evoluindo tem as leituras referentes aos artigos que eu faço, como esse que eu estou fazendo agora. E o de hoje fala sobre a lâmpada sob o alqueire, a luz sob o alqueire, o lampião sob o alqueire, a lamparina sob o alqueire. Até aí vocês já entenderam o que é a luz, né? O lampião, a lamparina, mas o que é o alqueire? O alqueire é um cesto com alças que muita gente usa até para ir ao supermercado, ir à feira livre, né? Então tem aquele cesto de todo furadinho, todo meio aberto, né? Entreaberto, tipo um xadrezinho, e ali tem duas alças, né, para você carregar, segurar. Então aquilo é um alqueire, é o alqueire chamado antigamente. E você virando ele ao contrário, você pode, como se for, digamos, deixar um objeto debaixo desse alqueire, se você virar de cabeça para baixo. E a ideia é não deixar uma lamparina, não deixar uma lâmpada, não deixar uma candeia debaixo do alqueire. Porque vai iluminar sim, mas não vai ser a mesma luz que você vai ter se você não tiver esse alqueire atrapalhando. A luz não é tão direta. E é sobre isso que a gente vai tentar explicar um pouquinho de como Cristo falou e por que muitas vezes ele utiliza as parábolas. Bem, explicado o que é candeia, explicado o que é
alqueire, fica mais fácil. Jesus não contou para a gente tudo o que ele podia contar sobre o reino de Deus. Por quê? Porque ele queria esconder para ele queria colocar justamente um alqueire por sobre a candeia para que ficasse escondido? Não, não é isso. Ele deu para a gente os ensinamentos que nós tínhamos condições de perceber no ano 1 e seguintes, no primeiro século da era cristã. Muita coisa não se acreditaria, como no ano de 1500, quando Cabral chegou ao Brasil, se uma pessoa aparecesse com um telefone celular na mão e falasse com outra pessoa, ela ia ser considerada uma bruxa, ia ser considerada um ser infernal, ou lá o que fosse, porque as pessoas normais não estariam acostumadas com isso. Como antigamente, a astronomia ela só se baseava na astrologia, ou seja, eu vejo o movimento do astro, comparo com um animal, comparo com um ser mitológico, e ali eu tenho a predição da vida, a predição da vida das pessoas de um modo geral, que a gente sabe que não funciona. Da mesma forma que a alquimia que pensava em transformar determinados elementos, determinadas substâncias em ouro, era precursora da química. Quem poderia imaginar uma química tão avançada como a que nós temos? Seria muito difícil de imaginar. O conhecimento vem chegando aos poucos. A gente não aprende tudo de uma vez. E uma criança, quando ela vai se alfabetizar, ela não vai aprender o alfabeto todo de uma vez. Ela começa com as vogais, e aí vai começando a montar as sílabas com as consoantes e assim sucessivamente. Assim que funciona, é assim que a gente vai aprendendo paulatinamente. É aquele gesto que eu gosto de fazer, né? Primeiro aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, e a gente vai se desenvolvendo. Nada acontece de uma hora para outra e nem de forma mal feita. E se numa escola é assim, imagine Jesus querendo nos ensinar. Ele passa inúmeras verdades diretamente. E algumas outras ele passa por meio de parábolas, que são, de uma certa forma, comparações para que as pessoas consigam entender a mensagem dele. E essas parábolas, elas servem para preparar a gente para conhecimentos maiores. E as dúvidas dos apóstolos, dos discípulos, eram muito grandes, porque eles não aprendiam tudo, eles tinham muita dificuldade de aprender. Eram homens simples, apesar de moralmente melhores do que muitos, né? Melhores do que a maioria dos estudados, dos conhecedores de tudo, dos fariseus, dos saduceus, mas o conhecimento não era suficiente. E não daria para, no primeiro século da cristandade, se falar alguma coisa mais profundamente, porque as pessoas não tinham o conhecimento para entender. E tanto que ele tinha um momento para ficar conosco, aqui na terra, encarnado, mas ele precisou ir, ele passou pela cruz e precisava passar pela ressurreição. Ele precisava deixar a terra diretamente. O corpo já não era mais para ser usado, já não tinha mais como ser utilizado. E ele precisava ir porque ele era um ser de luz, um ser espiritual, um ser maior. Não havia tempo suficiente para passar todos os ensinamentos. E mais do que isso, não haveria condições para que as pessoas naquela época entendessem. Elas precisavam ruminar, entender como é que funciona a ideia religiosa, a ideia científica de Deus, porque existe uma ideia científica em nome de Deus,
no nome de Deus e pelo nome de Deus, que ele não teria material humano pronto para entender e para reproduzir esses ensinamentos. Da mesma forma que Moisés precisou ficar 40 anos no deserto até entrar na Terra Prometida, para que quando as pessoas entrassem na Terra Prometida, entrassem com uma outra cabeça, com um outro pensamento, com uma outra forma de ver e de viver as coisas, também Jesus precisaria que a humanidade evoluísse, que a humanidade crescesse para entender outras tantas. E ele disse, quando ele se foi, quando ele voltou para o Pai, ele disse: virá aquele que vai me substituir e vai trazer todos os ensinamentos. Em João 14, versículos 15 ao 27, Jesus promete a vinda do Espírito Santo, que seria aquele que falaria por meio dele. Seria o Consolador, seria aquele que traria toda a ideia das coisas de Jesus quando Jesus não estivesse mais entre os homens. Porque Jesus está sempre perto de nós, não é? Ele não nos deixa em momento nenhum, nunca nos abandonou. Mas ele deixou o Consolador, deixou o Paráclito, Paracleto, ou Consolador, como quer que a gente queira chamar, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo estará sempre convosco para vos orientar sobre as coisas que eu disse. Coisas que eu disse, mas que nem sempre expliquei claramente porque não havia entendimento. À medida que o povo for tendo entendimento, que o povo for tendo a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa, adquirir o conhecimento, adquirir a ciência para entender certas coisas, mais facilmente as coisas vão ser explicadas. E é justamente isso que acontece. Jesus não colocou o alqueire para esconder a candeia. Não. Ele deu a gente chances de ir aprendendo conforme a nossa possibilidade. E o mais interessante, ninguém aprende da mesma forma. Na escola também, se a gente pudesse fazer a coisa certa, a gente saberia que alguns podem seguir em frente e passar de ano, outros não podem ainda. Eles são melhores ou piores, nem melhores nem piores. Somos todos iguais. Alguns aceitam um aprendizado um pouco mais firme, um pouco mais solidificado, consolidado, e outros não conseguem ainda. É uma questão de evolução. É aquilo, as camadas, as vão acontecendo, as coisas vão acontecendo gradualmente, tá? Então, não precisamos ficar chateados com isso. E se nós tivéssemos uma análise verdadeira da justiça de Deus, não adianta eu querer passar de ano sem saber a matéria. Porque eu vou precisar dela mais hora, menos hora. E não adianta a gente comparar com um ensino numa escola, como a gente vê no Brasil ou no exterior, que a pessoa às vezes não aprende, mas vai ter uma chance de ir à frente, mesmo não tendo aprendido, ficou com aquilo devendo, vai lá e tenta consertar, às vezes diz que consertou porque tirou a nota e não resolveu absolutamente nada, aquela matéria não foi aprendida. Na vida é diferente. Na vida a gente precisa aprender. Não adianta querer ir à frente sem saber. Mas nós não nascemos para ter a mesma evolução? Não. Nós nascemos para ter direito à evolução. Aliás, eu diria mais. Nós nascemos com a obrigação de evoluir. E a evolução é para todos. Só que não existe lugar nenhum na Bíblia ou fora dela que diga que a evolução é igual para todos, que todos têm que evoluir de uma forma idêntica. Não. A gente
aprende. E a gente vai aprender mais ou vai aprender menos conforme a gente seja mais ou menos renitente ao aprendizado. Se a gente está disposto a aprender muito, a gente vai aprender muito. Se a gente não está disposto a aprender muito, vai ser difícil de aprender. Bom, é claro que a primeira linha no aprendizado não é das coisas científicas, é das coisas morais. A primeira coisa é a espiritualização. Até que ponto nós estamos espiritualizados? Até que ponto nós estamos preparados para passar para o mundo, passar para nós mesmos, passar para a divindade e passar para os nossos irmãos no mundo que o amor existe e que nós fazemos parte desse grupo que ama. Então essa é a primeira coisa. E junto com isso, a gente também é o grupo que aprende. Que não só aprende a amar e dar o amor, mas que também aprende que o mundo evolui. Que a Terra não era assim no tempo dos dinossauros. E que não será assim daqui a alguns anos. Ela muda o tempo todo. Ela se altera o tempo todo. E é a evolução, o planeta também evolui. Ou você está pensando que é só você? Tudo evolui. Os animais evoluem, as plantas evoluem, tudo evolui. A ciência é uma grande demonstradora da evolução do mundo, da evolução das espécies. Então nós todos estamos fadados à evolução. Não tem retorno. Não existe retorno. A grande diferença de algumas religiões para a doutrina espírita é que a doutrina espírita não fala em retorno. Como Jesus também nunca falou que nós voltaríamos a ser aquilo que nós não somos. Pelo contrário, a doutrina espírita explica que quando você atinge um conhecimento e atinge uma evolução moral, aquilo ali é o patamar para você conseguir subir um pouco mais, melhorar um pouco mais. Ali é o ponto de partida. Numa encarnação que você aprendeu muito a ser bom, se você venceu, por exemplo, numa encarnação, o vício do fumo, se você realmente venceu e aquilo não faz mais parte da sua vida, você não retornará numa outra encarnação fumando. Não tem porquê, porque você não precisa mais passar por aquilo. Quando você aprende a respeitar pai e mãe desde o início e aquilo se torna uma coisa normal e do coração para você, você não vem em outra encarnação desrespeitando o pai, desrespeitando a mãe. Não tem como, você não retroage. E é muito importante que a gente perceba que algumas pessoas vêm com pensamentos muito bons, com vontades muito fortes, e de repente declinam, caem. Oh meu Deus, essas pessoas voltaram atrás? Não, elas não voltaram atrás. Infelizmente elas eram assim. Elas tiveram vontade de melhorar, mas não conseguiram. Culpa de Deus? Não. Culpa do demônio? Não. Culpa dos espíritos? Não. Culpa é própria. A culpa é própria. Quem errou foi você. Você que não quis continuar a seguir um bom caminho, porque é mais fácil você trilhar um caminho de irresponsabilidade. O mal nada mais é do que irresponsabilidade, do que falta de conhecimento. E se você não tem o conhecimento, se você não tem a responsabilidade, tanto faz o que acontece consigo, tanto faz o que acontece com os outros, tanto faz o que acontece com o mundo, com a humanidade, não importa, com os animais. Então, Jesus, ele não escondeu nada debaixo do cesto, debaixo do alqueire.
Nós não tínhamos a possibilidade de aprender. Bom, mas e na Terra? A gente hoje tem possibilidade de aprender. E eu pergunto, todos? Todos? E eu mesmo respondo, sim, todos temos possibilidade de aprender, mas não tudo. Mas não tudo. Eu tenho como aprender até onde a minha parca inteligência, a minha pobre inteligência consegue chegar. Mas tem pessoas que têm uma inteligência muito maior e que conseguem aprender cientificamente coisas muito melhores. E conseguem aprender dentro do aspecto moral, do aspecto espiritual, muito mais do que eu consigo entender. Mas tem pessoas que aprendem menos, que têm maior dificuldade. Elas vão ser penalizadas? Não, elas vão seguir seu próprio desenvolvimento. Quem sabe o desenvolvimento de cada pessoa é ela própria. Eu sei até que ponto eu consigo ir, mas eu não vou saber agora. Sabe por quê? Porque tem um véu do esquecimento sobre mim. Eu não sei quem eu fui e não tenho a menor ideia de quem um dia eu serei. Não tenho. Mas eu serei melhor ou pior de acordo com o que eu consiga fazer de melhor ou de pior. Nesse momento, a minha tentativa é de melhorar um pouco e de tentar fazer com que alguém também melhore quando ouve as minhas palavras. Palavras essas que não são absolutamente minhas. São minhas enquanto eu as digo, e digo com o coração. Então eu passo a ser um dos beneficiados pela palavra. Você também passa, se ela te interessar ou se alguma coisa ficar. Mas tem muita gente que não vai entender. É muito difícil entender certas coisas, como é muito difícil para uma pessoa no século XVI, com um celular na mão, ser entendido com relação a alguém falar à distância. O próprio transmissor de Marconi, o próprio transmissor de Edison, os próprios inventos de Tesla seriam absolutamente inúteis para não deixar com que as pessoas fossem consideradas sobrenaturais, bruxas ou lá o que fosse. Tudo tem o seu tempo. Então não é esconder o conhecimento, mas às vezes não há como demonstrar o conhecimento. Tem pessoas que têm facilidade de conversar e conversam, e às vezes professam uma determinada opinião ou uma determinada fé, mas sabem ouvir e sabem dialogar. Naquilo ali, todo mundo está aprendendo. Quem fala, quem ouve, quem ensina, quem aprende, todo mundo está aprendendo. Agora, quando a pessoa absolutamente não quer e diz eu não quero, isso para mim não faz parte. É justo também. Não é o momento daquela pessoa se comprometer com alguma coisa que ela não está preparada. Na cabeça dela, ela vai se corromper, como vai se corromper se usar aquela caixinha sem fio e que se comunica com outro país. É absurdo. Vai ser uma coisa inconcebível. É natural. A pessoa está sendo absolutamente sincera naquele momento. E ela vai evoluir? Vai. Um dia ela vai chegar e vai entender. Naquele dia, ela vai maldizer a si mesma por que ela não compreendeu aquilo uns 30 anos antes para poder estar usando. Mas ela vai aprender, ela vai usar, ela vai manusear e vai chegar lá. Como você, como eu, como todas as pessoas. Não existe nada escondido. Não existe nada que seja fenomenal. Existem coisas que nós ainda não aprendemos. Ou porque nós não tivemos ainda a oportunidade, ou porque nós nos recusamos a aproveitar a oportunidade. Não culpe ninguém.
aprenda, leia, estude. Eu estou dizendo isso para vocês, não é porque eu saiba, é porque eu tento aprender um pouquinho. Aqui, ó. Não é conhecimento meu, é conhecimento adquirido por aquilo que eu li. Não ouse culpar ninguém. Ninguém tem responsabilidade com a sua evolução a não ser você mesmo. Não se culpe das decisões que interiormente foram tomadas de forma sincera. Pode não ter sido o ideal para mim, pode não ter sido ideal para os outros, mas se você foi absolutamente honesto com o seu coração, honesta com os seus pensamentos, de jeito nenhum você vai ter uma regressão. Ao contrário, você vai passar por essa fase, aprender a usar a honestidade interior, a sensibilidade para poder escolher o joio e o trigo na sua vida. Você pode ainda não saber bem o que é joio e o que é trigo, o que é bom e o que é ruim na sua vida, mas você fez a escolha com honestidade, com sinceridade. Isso vale. Isso vale. Ah, porque fulano a gente explica, não quer entender. Ou então, Jesus disse claramente isso e fulano vai contra. Vai ser condenado. Não, não vai ser condenado. Vai por camadas. O que você não aprendeu agora, aprende amanhã, depois de amanhã e depois, mas vai aprender. Essa é a grande alegria da gente contar com a reencarnação. Saber que o espírito não morre, que aliás foi promessa, né? Foi promessa. Jesus prometeu que o espírito não morria. Você não morre, o seu corpo deixa de existir. Seu corpo tem tempo de validade, mas você não. Então, aproveite cada momento para ser mais honesto consigo próprio, com as pessoas e com Deus, e para aprender mais. Leia a Bíblia, sim, Antigo Testamento, Novo Testamento, não tem importância. Leia, aprenda. A minha visão é diferente da sua. Não tem importância. É importante que exista essa visão sua para que um dia você tenha uma base para orientar outras pessoas também. Por que não? Deve ter acontecido comigo, aconteceu com tantos por aí, e não é diferente. Nós somos a mesma humanidade que caminha e que quer caminhar para o lado certo. Agradeço a você pela atenção ao nosso vídeo. Peço que você curta, né? Deu a sua curtida lá no nosso canal, dê uma curtida lá no nosso Planeta Evoluindo e, se puder, por favor, se inscreva, porque aí o YouTube vai considerar a mensagem importante. E é isso que a gente gostaria, que essa mensagem, por mais simples, que ela fosse vista como importante para as pessoas. Agradeço por tudo e até a próxima, se Deus quiser.